Vilaron, pois não. Posso fazer uma pergunta? Claro. Para que time você torce? Pessoal, essa é disparado a pergunta que eu mais ouvi na minha carreira. Seja em estádio de futebol, seja em restaurante, em aeroporto, no meio da rua, no semáforo, enfim, qualquer lugar que você possa imaginar um contato com um ser humano, toda vez que alguém reconhece a gente, a pergunta é essa e tenho certeza que meus colegas jornalistas esportivos passam pela mesma situação. Mas afinal de contas, por que a gente não revela o time do coração? E mais, por que nós, que somos ou fomos funcionários da Rede Globo, a gente tem a orientação da emissora de não falar sobre isso? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, turma, aquele recadinho básico do YouTube, mas um pouquinho diferente. Se você curte conteúdo esportivo mais voltado para o futebol, não deixa um like pra gente agora não. Assiste o vídeo até o final e aí é o correto. Se lá no final você gostou do conteúdo, você gostou do que foi apresentado, aí sim, deixa um like pra gente. Caso você não tenha gostado, não tem problema, deixa um dislike, mas eu vou pedir um favor muito grande, uma gentileza muito grande para vocês. Aproveitem o espaço de comentários e deixem ali por que vocês gostaram, por que vocês não gostaram, o que vocês pensam sobre os assuntos discutidos aqui, o que vocês gostariam de ver tratado aqui no Papo Reto. Como eu sempre falo, todo o conteúdo aqui é pensado e elaborado pensando em vocês. Então nada mais justo do que vocês nos ajudem, participem da confecção deste conteúdo, ok? Então vamos ao vídeo. É muito interessante essa questão da dúvida sobre para qual time o jornalista esportivo torce. Até hoje, tenho quase 30 anos de carreira, eu não identifiquei muito bem qual é o motivo que leva as pessoas a terem essa curiosidade tão forte, tão presente. Por um lado, parece mesmo ser só uma curiosidade, sabe aquela história de que você olhou, imaginou uma certa resposta e você quer checar se a sua percepção foi a correta? Um outro viés é aquele cara que olha pra você, não concorda muito com o que você fala e tá louco pra atribuir a discordância dele ou o fato de você falar diferente do que ele pensa ao time que você torce. Então ele quer ouvir a sua resposta esperando para aquela famosa reação: "Ah, eu já sabia". Mas o fato é que é absolutamente natural que as pessoas tenham essa curiosidade e que, em princípio, não teria o menor problema em você expor qual o time do seu coração, você tirar essa dúvida. Mas afinal de contas, por que a gente não faz isso e por que a gente muitas vezes é orientado a não fazer isso? Sim, orientado. Dentro da Rede Globo, os profissionais têm essa recomendação. Mas nada tem a ver com liberdade de expressão, ou com o fato de você ter algum tipo de receio de alguém questionar a sua análise, a sua avaliação, o seu comentário, porque sabe pro time que você torce. Isso sinceramente, isso é muito questão de torcedor. No ambiente profissional é tudo muito diferente. A gente se desconecta um pouquinho desse mundo do torcedor. Sim, todos nós somos torcedores. Ninguém vai trabalhar no jornalismo esportivo caindo de paraquedas. Você tá ali porque você gosta, porque você curte. E evidentemente, se você gosta, se você curte, se você acompanha, você tem um time do coração. Eu sempre costumo falar para os meus amigos o seguinte: quer continuar curtindo muito o futebol? Não se aproxime dele. Não se aproxime das pessoas que fazem o futebol, que compõem o futebol, que articulam e organizam, ou pelo menos tentam organizar o futebol. Você acaba descobrindo histórias, presenciando situações que podem comprometer toda essa sua paixão. Mas enfim, vamos ao ponto. A única questão que faz com que nós sejamos instruídos a não revelar o clube para o qual torcemos e muitas vezes tomemos essa decisão por nossa conta mesmo, independentemente do que a empresa fala, que foi o meu caso, eu tive essa recomendação da Globo, eu tive essa recomendação do Sport TV, mas antes de ter essa recomendação, quando ainda trabalhava no jornalismo impresso, eu já tinha esse princípio. E por uma questão muito simples, meus amigos. Não é receio de alguém desconfiar do seu comentário, de credibilidade, não é nada disso. Essa segurança a gente tem e a gente está acostumado a lidar com a pressão. A única questão que nos faz omitir essa informação é segurança, pura e simples. E por quê? Porque, como todos nós sabemos, o universo do futebol é extremamente passional. E quando você lida e trabalha inserido nesse universo
passional, você tem que ter cuidados com algumas atitudes que mesmo pessoas marcadas pela razoabilidade, pelo bom senso, num ambiente de estádio de futebol, elas acabam se transformando, muitas vezes assustando até quem está do lado, um amigo ou um familiar que não conhecia esse lado, o cara olha meio de lado, nossa, o que está acontecendo? Né? Porque é impressionante. Acho que estádio de futebol e trânsito são dois ambientes que fazem a nossa personalidade mudar bastante e não necessariamente para melhor. Portanto, quando você trabalha diretamente nesse universo, e era o meu caso na Globo, no Sport TV, todo jogo era transmitido do estádio. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, 80% das transmissões em estúdios. Mas quando eu estava lá, até o ano passado, o Sport TV até se vangloriava dessa característica, né? Que ele marcava a bandeira, fincava a bandeira ali dele nos estádios, com as transmissões ao vivo. Por isso que todo aquele pré-jogo, os intervalos, o pós-jogo, era sempre com o fundo campo que a gente falava, né? Dentro da cabine ali, mostrando que você está no local do evento. O que é muito bom, eu gosto muito para transmissão, para quem comenta, para quem narra, você tá naquele contato, naquela adrenalina, naquele ambiente. Isso é muito bacana. Mas tem esse outro lado. Por ser um ambiente passional, você está sujeito a reações que muitas vezes pode comprometer a sua segurança. Então, para você chegar ao estádio, você chega de carro, mesmo que a gente tenha um caminho específico da imprensa para fazer ali, para chegar até a cabine de transmissão, você acaba trombando ali, você acaba cruzando com os torcedores. E diga-se de passagem, a imensa maioria, 95%, são extremamente gentis. Chegam em você para trocar ideia, para bater papo, para tirar foto. São raríssimos os que causam problema, mas pode acontecer. Como eu já vi acontecer, por exemplo, em tentativas de invasão da cabine de transmissão, em arremessos de objetos na cabine, quando, por exemplo, um clássico, um lance polêmico dentro da área. Rapaz, qualquer coisa, qualquer avaliação que você faça daquele lance, você vai deixar metade feliz e metade pé da vida com você. Então, em muitos casos, conforme a temperatura do jogo, sim, já houve casos de gente ficar arremessando objetos, puxando os cabos elétricos, dando pancada na porta da cabine, ou falando os maiores impropérios, fazendo gestos atrás da câmera, como muitos de vocês já devem ter presenciado. Enfim, são N situações que têm um poder muito alto de gerar um constrangimento. Imagina se a equipe de transmissão chega no estádio do time A e os torcedores ali sabem que o narrador, o comentarista ou o repórter torcem para o time B, o grande rival. É ou não é uma situação de risco? Portanto, meus amigos, a única questão é essa, é de preservação da nossa saúde e da nossa integridade física. E vocês devem estar pensando em alguns nomes, alguns jornalistas que falam abertamente para qual time torcem. Repare que na maioria desses casos são profissionais que não vão até o estádio. Trabalham da redação, trabalham do estúdio, o que não tem problema nenhum. Muito bacana, você consegue trabalhar perfeitamente desses locais. Mas você se poupa desse risco, dos eventuais constrangimentos, e aí, convenhamos, fica mais tranquilo para você abrir para qual time você torce. Mas enfim, o que vocês pensam sobre isso? Estou muito curioso para saber. Aproveitem os espaços de comentários aqui embaixo e exponham as suas ideias, os seus pensamentos, as suas reflexões. E voltando naquele raciocínio do início do vídeo, agora sim, se você curtiu o vídeo, se isso te agregou algo, desde informação ou até mesmo puro entretenimento, dê um like pra gente, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a família, grupo de WhatsApp, enfim, todos aqueles que vocês sabem que dividem com vocês o gosto pelo esporte e pelo futebol. Tranquilo? Valeu, galera. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês e até o próximo Papo Reto.